Então, continuando um pouco até mesmo com a reflexão que a gente teve anteriormente, naquele tópico que falava sobre reforço, é também importante a gente saber diferenciar. Deve-se saber diferenciar o que seria realmente nossa obrigação e avaliar quando que a gente vai conseguir se dedicar a uma disciplina ou avaliação, considerando essa situação de forma saudável e racional. Ou seja, muitas vezes a gente acaba se cobrando muito e só devemos ver a situação como um todo. Isto é, tipo, a gente tem que ver que às vezes há alguma questão, algum problema financeiro, familiar e até mesmo outros que podem ter uma influência direta aí no rendimento e no desenvolvimento de uma disciplina. Outro ponto que não é discutido e não é acreditado nessa área de exatas, na graduação, dentro da área de matemática, é sobre o quesito da saúde mental. A gente tem que entender até que ponto a gente deve se dedicar e ter também alguns períodos de lazer. Que isso não seria um tempo de descompromisso, e sim um tempo de conseguir aí manter essa saúde mental saudável. Outra questão é que esse tempo de lazer às vezes não se torna mais produtivo, visto que chega um momento que isso já cairia numa procrastinação. Agora também temos que pensar no fato quando a gente acaba se excedendo no tempo de estudo, o que também não seria benéfico, porque aí, às vezes, quando a gente trava ou fica parado numa questão e a gente vai falar com um colega, ou na hora que a gente vê o professor fazendo a resolução, a gente acaba levando para o pessoal, porque naquele momento eles solucionam e tem alguma ideia que a gente fica até comentando, né, tipo, da onde saiu, né, tirou da cartola, nunca teria pensado nisso. E diversas outras falas que normalmente a gente tem, né, nessa situação. Só que às vezes não é por uma incapacidade, simplesmente pelo fato que você estava com outras demandas pessoais, que isso acabou não possibilitando você resolver a questão. Então a gente também tem que saber, né, verificar quando a gente leva as coisas pro pessoal, porque a gente acaba sempre levando tudo para esse lado e isso acaba tendo uma influência direta na nossa saúde mental. Dentro desse trabalho, pretendo trazer várias imagens de reflexão, então uma delas agora é essa também, ainda do livro Cuidar de Escola, que fala sobre as pessoas tomarem os seus lugares e aí, né, querendo ou não, se mutilarem de certa forma para conseguir, né, ocupar esse espaço. Então, a questão é que não é ruim, né, a gente ser persistente, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem que saber abrir mão, tem que saber verificar quanto a gente está utilizando esse tempo de forma de qualidade, quando isso está sendo realmente produtivo para a gente. Indo mais para um lado pessoal, eu conseguia ter essa maturidade para diferenciar qual que era o motivo de eu estar indo bem ou mal na disciplina e também sabia conduzir, né, o nível de dificuldade da matéria. Tipo, dadas essas circunstâncias, o meu rendimento nessa disciplina está sendo razoável dentro de todas as circunstâncias, porque eu poderia vir a estar em um momento ruim, familiar ou financeiramente, ou até mesmo em decorrência de outro motivo. O que acabava acontecendo é que eu fazia tipo de tudo para não ter que fazer essa reflexão quando eu estava indo mal. Ou seja, eu acabava abrindo mão de muitas coisas, até mesmo deixando a desejar da minha saúde mental e de momentos de qualidade, de lazer, para conseguir ter um bom rendimento, uma excelência na disciplina e não ter que fazer essas reflexões e chegar até mesmo a ter que em um momento concluir que eu não tive uma boa dedicação na disciplina. Então eu acabava tendo um hiperfoco no meu rendimento na faculdade para não ter que, entre aspas, me intitular, sabe? Como, você não se dedicou. Porque eu sei que isso acabaria mexendo com a minha autoestima, mas, de certo modo, essa forma que eu acabei desenvolvendo para não realizar, né, essa rotulação foi prejudicial em outros aspectos, porque chegou um momento que eu estava com a saúde mental totalmente abalada e não era mais rentável para mim os meus momentos de estudo, eu precisava descansar. Isso acabou gerando também muitas frustrações nos momentos de férias ou quando não havia nenhum tipo de atividade para entregar, porque meu senso de realização vinha do fato de eu estar estudando, de eu estar indo bem nas disciplinas, nas provas.
De certa forma, eu acabava não tendo essa maturidade de saber quando, por exemplo, a forma que o professor estava conduzindo a disciplina ou a minha relação com ele quando foi desrespeitosa, consegui ter essa maturidade de realizar o trancamento da disciplina e abrir mão daquela situação. Não, eu me mantinha naquele processo que muitas vezes acabava sendo muito frustrante e quem mais perdia era eu, era eu mesma. Então, infelizmente, isso é um ponto que eu consigo assumir e verificar hoje em dia que eu não tinha uma maturidade, um bom discernimento sobre a situação. Algo que já era difícil para todos em circunstâncias normais, para mim era abusivo, em virtude das minhas especificidades. Porém, todavia, como eu tive uma péssima experiência na última instituição que eu frequentei, quando eu solicitei, né, as acessibilidades, quando eu vim para a UFSCar, eu não quis fazer nenhum tipo de solicitação. Acabei me comprometendo muito das minhas experiências, da minha vivência no ensino superior, devido a esse equívoco de não querer solicitar essa acessibilidade na UFSCar, devido a esse preconceito, a esse episódio que eu acabei sofrendo. Devido a isso, então, eu coloquei várias imagens, tanto do livro, que eu já havia comentado, como também alguns trechos, como esse, que eu acho que simplifica muito da minha fala em vários momentos, que é como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar.